Hello, hello, folks. Good evening. How are you guys doing? Hope you're doing it right. Good to have you here. Bom, deixa eu baixar aqui um pouquinho minha música. Agora, pra gente focar. Vocês são do tipo também que fazem tudo com música? I am. Everything. Every single thing. Guys, bora então dar sequência ao conteúdo. Você que tá aqui ao vivo, você que vai assistir essa aula, tá assistindo essa aula gravada. Essa é a aula 3 da semana, tá? Então, Norberto fez na segunda, na terça, e agora eu hoje, quarta-feira e amanhã. Quinta-feira, hoje aqui, véspera, praticamente véspera de feriado do carnaval. What are you guys gonna do? Are gonna travel? Gonna be home? Different things, yeah, for us. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Cancel. Então, como de costume, eu faço lá os highlights do vocabulário. Hoje tem vocabulário, separei algumas coisas que eu acho que são interessantes. E também aparece bastante não, algumas vezes, vai. As gramáticas, né, que são superlativos e o present perfect. O legal de fazer esse tipo de exercício é você ver na prática aquilo que você talvez veja em aula, ou que você já tenha visto, tenha até dificuldade de usar, de aplicar, de entender. Né? Porque na aula é bem mais direcionado para você conseguir produzir, né? Você conseguir entender a lógica. Aí quando chega um material assim, que a gente chama de real data, né? O material da vida real, aí você consegue ver aquilo que você treinou lá, né? De forma fechadinha, de forma direcionada, a sendo aplicado numa conversa, né? Da vida real mesmo. Então aqui, esse vídeo, por exemplo, esses dois temas, superlativos e present perfect, aparece, né? Os dois temas aparecem algumas vezes e vai ser interessante você conseguir observar as situações que você também pode usar quando você for falar, right? Claro, né, além de pronúncia, vocabulário, assim como a gente sempre vê. Bom, os highlights, keywords que eu vou trazer aqui hoje, may versus might. Então, ele usa ali, né, o may e o might. Eu sei que talvez para algumas pessoas está muito claro, para outras não. Então, não custa, né, revisar, não custa deixar cada vez mais familiar to you. Bom, may, anota assim, tá? Lembra assim para ficar mais fácil. May é alguma coisa mais certa e might alguma coisa mais incerta. Como assim? Então, se eu falo, I may go to your house, você me chama pro seu aniversário. Vai, me chama pro seu aniversário. Deixa eu só fechar aqui para a gente conseguir, vocês conseguirem me ver melhor. E aí você fala, ok, I may go to your birthday on Saturday. Aí eu, beleza. He may go. Já entendo que é uma certeza, não preciso confirmar. Agora, se você usou I might go to your house. Esse might já me gera uma. Eu vou colocar você lá. Eu vou contar com, né? Talvez você não vá. Vou colocar outras pessoas ali no stand-by. Né? Caso você não vá, vou chamar outras pessoas. Eu vou ter que confirmar contigo. Yes. Para dar opinião, mesma coisa. Pode ser que sim. Né? Pode ser que aconteça. Você vai falar, it may happen. Parece algo mais certo, né? A pessoa está demonstrando uma certeza maior. Versus it might happen. Né? Pode acontecer, mas também mostrando menos certeza. Detalhezinho, mas aqui que, né, você que está nesse nível aí, Léo, pré-intermediário, intermediário, é isso, né? Agora você vai olhar mais para os detalhes. Foi-se a época do contexto, foi-se a época do, né, do survive, né, de se virar. Claro, né? Talvez você se vire hoje como D e ok. O importante é se comunicar, né? Mas agora vamos focar nossa energia para melhorar cada vez mais. Yeah. Bom, ok. Então eu coloquei aqui, deixa eu só descer um pouquinho. Aí. Headquarter, então ele usa esse vocabulário no vídeo também. Pessoal que trabalha com inglês, é um vocabulário importante. Headquarter é sede. Então a sede da minha empresa é nos Estados Unidos. The headquarter of my company is in the US, for example. Ok? Então, sede, né, de uma empresa, headquarter. Você pode ouvir headquarter ou headquarter. Em inglês britânico tende a manter o T, né, e terminar na vogal. Tira um pouco do som do R do final. O próximo é uma
uma expressão, é bem literal mesmo, mas o que que acontece aqui? Eu ouço essa preposição depois, eu ouço muita gente trocar, usar qualquer outra. E é uma coisa que eu dei o nome, não sei se mais pessoas chamam assim, de preposição casada, né? Então, lembra do depends, é o depender? Sempre que eu falo depende de alguma coisa, depende de alguém, esse de vai ser o on. Então, depende de mim. It depends on me. Depende de você, depends on you. Ah, depende da situação. It depends on the situation. Alright? O responsible, for example, então eu sou responsável pelo RH da minha empresa. I'm responsible for the HR department of my company. Ah, eu sou a responsável desse projeto. I'm responsible for this project. Tá? Responsible for. Então, preposição casada, tá? Responsible for. E aí eu coloquei aqui a palavra tangible. Tangible, que também usamos, né? O pessoal também quer acabar trabalhando, fazendo reuniões, né? Trabalha com projetos, que é o tangível, né? Algo tangível, tangível, algo concreto. Yeah, tangible. We need to set tangible goals. A gente precisa colocar metas mais tangíveis, né? Metas tangíveis, metas mais concretas. Tangible. Tangible, right? E aí, um detalhezinho aqui de pronúncia que eu repito bastante, e de novo, né? Esse é o nosso trabalho. Até você se acostumar, até as coisas virar um What's your name? My name is fulano. How old are you? Né? Tanto você ouvir, você já conseguir sacar de uma forma mais rápida. Ó, terminou com LE, você não conhece a palavra, por mais que você não conheça a palavra, apareceu no e-mail, apareceu em qualquer lugar, você vai saber que a pronúncia aqui vai ser, ó, tangible, tangible. Então, é um som de ou. E aí, coloca lá, escreve, né? Se você puder escrever, se não, só repete em voz alta aí, tangible. Aí lê isso aqui, ó. Eu vou saber que é smile, finalzinho. Pasta, arquivo, file, right? Então, esse ou, e aí as terminações com LE tem esse som de ou no final. Isso aqui é legal, porque daí qualquer palavra que você veja, por mais que você não saiba, você tem mais chance de pronunciar de forma correta. Ok? Por essa regrinha aqui. Ok? Good. Então, esse é o vocabulário que eu estou destacando aqui, que eu trouxe para destacar do vídeo. Vou voltar aqui, ó. Então, não sei se essa aqui é a primeira aula da semana, se você está seguindo desde segunda-feira. Vou repetir como de costume. Não tem problema, perdeu a aula, mas, se possível, até o final da semana, coloca uma meta. Poxa, eu não consegui assistir as aulas ao vivo, não consegui assistir a aula de ontem, mas até domingo eu vou terminar a aula da semana. Estamos falando né, temos uma meta juntos aqui, é entender um vídeo inteiro em uma semana. E para isso ser possível, eu preciso de frequência, preciso de cadência, preciso de consistência. Talvez não os 4 dias, mas pelo menos metade aí. Foco no objetivo, yeah? Tenta, né, faz o melhor possível que você consiga para poder manter esse ritmo aí aqui com a gente. Yeah? Então, o vídeo, terceira aula de hoje, o tema do vídeo, só para poder relembrar, start with why in all your conversations. Aqui já conversamos também, tem um padrão de pronúncia. Can you remember that? Então, começou com CO, e não todos, né, mas de CU também, vai ter um som de C, igual cama, ó, cama. Aí percebe a posição que você coloca a sua língua, como é que você fala C, como é que você abre a boca, que daí você consegue pronunciar aqui de uma maneira mais parecida, né? Então, conversation, cama, conversation. Isso aqui é legal porque no português em português e inglês, né? Tem fonéticas diferentes, a posição da boca é diferente, a posição da língua é diferente. Às vezes é por isso que você tem tanta dificuldade de pronunciar as palavras, né? Às vezes até de reconhecer, porque você não estimula, né? Você não treina tanto a repetição. Então, para imitar mesmo, procura alguma palavra no português, eu sempre faço isso. Procura alguma coisa no português para me dar uma referência. Então, aqui, CO, ó, cama, conversation. Alright?
Aqui ele colocou, né, em capital letter, que é a letra maiúscula, why e all your conversation para trazer o ênfase. E a maneira que esse Simon fala aqui, vocês já devem ter percebido, vão perceber que é uma maneira bem pausada, ele pensa bastante ele escolhe bem as palavras que ele quer dar ênfase. Então, ele tem um objetivo. A fala dele, você vê que é uma fala que por trás do conteúdo em si, ele é um comunicador muito bom. Ele sabe onde colocar os ênfases ali. Né? Porque às vezes no inglês é assim como no português, vamos falando, 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 né? Agora ele traz luz, né? Ele dá foco para palavras específicas, né? Que é a atenção que ele quer dar. Aqui, vou voltar só um pouquinho, tá? Até onde vocês foram com o Norberto. E aí a gente segue do 1,55 para frente. Vou colocar 10 segundinhos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai? Daqui. Só para você refrescar a memória e lembrar um pouco do que ele fala. Ok? Let's see. But now, Foram 5 segundos só de risada. but now let's send him out a second time. But this time he will start with why. Ah, Tá. Porque o que ele falou aqui antes, né? Para te dar um contexto para te relembrar. Ele tá dizendo, né? Ele colocou lá um cara X, deu um nome, acho que é David, o nome que ele deu. E aí ele fala que normalmente a pessoa vai. Como é que fala encontro? Remember? Encontro? Quem tem Tinder vai saber. Date. Date, que é encontro. Pode ser data. Informação avulsa. A gente gosta de random information, don't we? Cadê a palavra date? Tem 3 significados. Vamos ver quais você conhece já. Date pode ser data, já sabemos, né? Qual que é a data de hoje? What is the date? Date, data. Segundo, o pessoal que tem Tinder, tem aplicativos aí? Eu nunca tive, I don't know. Some people have never, but who has never? Pode ser encontro, certo? Encontro, date. E o terceiro, eu duvido você saber. Se você que está assistindo já sabia, depois me manda um inbox, porque é muito difícil alguém conhecer esse vocabulário. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se a gente acha na internet, no Google. Vamos ver. Eu gosto de colocar imagem. Date. Aqui, já apareceu o português. Aí, ó. These are dates. Can you believe it? Crazy, right? Então, tâmara também é a palavra date. Tá? Eu gosto de tâmara. Quem nunca foi pro Mercadão em São Paulo comer tâmara com morango? Já foi lá 10 vezes, aí o cara chega e pergunta: já experimentou tâmara com morango? Nunca nem vi. Have no idea. Tâmara com morango. Date with strawberry. It's yummy, it's delicious, I love it. Do you like it? Então, como é que fala tâmara em inglês? Date. That's it. Então, data, encontro e tâmara é a palavra date. Right? Aí, voltando aqui, e vamos relembrar porque que eu entrei nesse assunto. Por que eu abri essa janela? Dizia ele, colocou lá então um cara, né, tipo o Dávido, no encontro, o que as pessoas normalmente fazem, né? Querem se vender, começam com o que ele fala. Então, o que tem, o que faz, ele falou lá atrás, né? Eu sou fulano, eu sou muito rico, tenho uma casa enorme, linda, tô na televisão, conheço muitas pessoas famosas, né? Então, você está vendendo o que para a pessoa? Isso, né, o que está trazendo aqui é que não é algo efetivo, né? Você não vai ter resultado, você não vai conquistar o seu cliente, você não vai conquistar o seu date, né, o seu encontro, dizendo o que você tem. Aí ele fala aqui, ó, aí ele pergunta, qual que é a impressão, né? Qual que é a sensação que a gente tem saindo de encontro, né, com o Davido, depois de todos os whats, de todos os o quês que ele fala que ele tem. Aí ele vai trazer um outro cenário aqui agora, que é falar, né? Começar com why, ó. But this time, então ele vai pegar lá mesmo Davido, e agora numa outra situação, um outro cenário, he will start with why. Então ele vai começar com porquê, ao invés do quê. Só que ele lembra de alguma coisa antes disso. Vamos ver o que ele fala. Let's see.
One second. There. Before I do that, I should say what he did is Então, ó, aí lembrou de alguma coisa, lembrou do script. what he did is exactly before I do that. Before I do that. I should E você vê, falava eu na aula passada, né? Essa questão do querer falar rápido. Observe que ele não fala rápido. Ele não fala rápido. Ele dá as pausas dele para pensar. O tanto de pausa que ele tá dando aqui. Ele tá resgatando lá. E por que que eu tô falando isso? Porque normalmente, imagina um brasileiro querendo falar alguma coisa em inglês, querendo apresentar alguma coisa pro chefe, né? Querendo, sei lá, comprar qualquer coisa nos Estados Unidos, e aí se apavora, porque esquece alguma coisa. Meu Deus, eu sou uma farsa, não sei falar inglês, não consigo, não vai e trava. Por toda essa cobrança que tem de ter que falar rápido, de ter que falar fluente, de ter que falar certo, ter que falar perfeito. Tem que nada. Toma o seu tempo para falar, respira. Repete. Se ele repetiu a frase 2 vezes, está pensando, está buscando o que ele quer falar ali. Então, a gente não é máquina para lembrar de tudo e falar tudo, né? Vão acontecer situações, a gente vai esquecer de alguma coisa, normal. Vira e mexe aqui, ó. Eu esqueço o que eu estava falando. Gente, a idade chega, não é mesmo? Na minha memória não era assim, não. Mas tá vendo? Acontece. E aí você vai tomando o seu tempo para voltar, né? Onde você parou, encontrar o fio que você deixou. Então, sem desespero, tá? Errar é normal, errar vai acontecer, se permita errar. Tira esse peso das costas de ter que falar perfeito, ter que falar rápido. Eu tenho certeza que vai te ajudar, assim, ó, vai tirar um caminhão das suas costas e você vai conseguir se desafiar mais para conseguir falar inglês, para tentar, para errar, né? Para se permitir errar, porque é assim que a gente aprende. Né? O tanto de coisa que eu aprendi dando aula, né? Sei lá, qualquer coisa que eu faço na minha vida, um tanto de coisa que eu errei e erro ainda, e vou continuar errando, né? É assim que a gente aprende. Parece óbvio, mas no dia a dia, eu imagino, alucino aqui que você se trave muito por conta de medo. Medo de julgamento, medo de ser apontado como não sabe, né, não tem inglês, não é bom o suficiente. Concorda com a teacher? Então, ó, vamos tirando esses tijolos aos poucos. Vamos juntos aqui. Que eu sei que é difícil, né? Não é nada fácil, mas é um exercício. Então, olha, tá ali, ó, resgatando o que ele ia falar, gente. Pelo amor de Deus, o que é que eu ia falar? Olha para o chão, tentar lembrar, né, o ponto que ele tinha. before I do that, I should say what he did is exactly what most companies do. Então, ó. Então, antes de entrar no ponto que ele entrou, before I do that, antes de fazer isso, I should say what he did is exactly what most companies do. Olha só. Aqui está tranquilo, né? Tem esse should. Should, vou dar uma ênfasezinha aqui em pronúncia, porque às vezes, por costume, né, só fala com um L forte, né? Should. Não tem isso, tá? Bem seco. Should. É igual could, should. I should say what he did. Então, eu deveria dizer que o que ele fez. Lembra que o that normalmente é opcional, né? O that dificilmente aparece. Pode aparecer, mas eles preferem cortar, mais para poder ganhar tempo, ganhar alguns segundos da vida. Então, what he did is exactly what most companies do. É exatamente o que a maioria das empresas fazem. Vamos ouvir mais uma vez? One more time. What he did is exactly what most companies do. Right? Isso é o que eu estava falando agora há pouco, né? Vamos ouvir mais um pouco. They sit across the table. Olha as pausas, guys. Tá vendo? Nada de apavoro, nada de querer falar tudo de uma vez. Tem americano que é assim, porque tem brasileiro que é afobado assim também para falar. Mas não precisa ser, tá? Take your time. Minha frase favorita desse mês agora é Take Your Time. Tem até aquela música, remember? Só lembra do refrão. Take your time. Quando eu lembrar, eu canto mais. Mentira, não vou cantar não. Já passei um pouco de vergonha, já tá ótimo. Então, ó. Companies do, they sit across the table. Então, o que o David, lá no encontro do exemplo que ele deu, né? Que começou a falar do que ele tem, né? Que ele é rico, não sei o quê. É o que a maioria das empresas fazem. They sit across the table. Então, eles sentam. Esse across é uma preposição. Também legal de parar, né, um pouquinho para analisar.
O across, lembra que é sempre do outro lado, tem alguma coisa no meio sempre. Isso aqui é difícil de explicar, né? Explicar, não é tão simples. Mas sempre tem alguma coisa no meio. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo mais vivo. Você vai pedir informação. A pessoa fala assim, onde é que é o banco? Ah, the bank is across from the mall. Então, o banco, em português, a gente poderia falar, tá, o banco fica em frente do shopping, né? Ou do outro lado da rua do shopping. Nem no português a gente tem uma. Talvez tenha. Se você lembrar, escreve aí. Não lembro agora, pra mim não tem. Mas do outro lado da rua, do outro lado do shopping, em frente ao shopping. Mas no inglês, o in front of tem que ser exatamente em frente. Então, mais numa garagem e o carro em frente a essa garagem. Ok, o carro está in front of the garage, certo? Agora, se for o mercado, tem a rua entre a casa e o mercado. Aí, então, tem alguma coisa entre, né, as duas outras. Tá ficando muito confuso isso aqui? Não, né? Tá no ônibus? Tá me acompanhando? Então, eu vou falar across. The mall, então o shopping, fica do outro lado da minha casa, né? Do outro lado da rua, ou fica em frente à minha casa. The mall is across from my house. Por quê? Porque tem uma coisa entre essas duas. Quando a gente fala de reunião, por exemplo, normalmente tem o quê? Tem uma mesa. Então, o que ele fala aqui, ó, normalmente as pessoas sentam em frente, né, uma em frente à outra. Por que eu tô usando across e não in front of? Por isso que eu te falei agora. Tem alguma coisa entre as duas pessoas ou as duas coisas. Foi? Ficou confuso. Manda aí pra mim. Manda ou no grupo ou lá no comenta no YouTube. Senão eu vou procurar mais exemplos para tentar deixar mais claro. Ok? Deixa eu mostrar uma imagem também. Eu gosto de. Cadê? Ó, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Across. Daí a gente consegue visualizar tudo que eu expliquei. Aqui, vamos ver alguma coisa que seja. Alguma coisa, alguma imagem que. Aqui, ó, the ball is going across. Tem uma coisa no meio, mas tem uma imagem mais. Vamos ver se aqui tem. Vamos ver se aqui tem across. All through, along. É, vou desenhar. Vou desenhar. Mas ficou claro? Ah, e o cross é o atravessar, né? Ó, tá na imagem, uma dúvida comum. Qual a diferença do cross e do across? O cross é o verbo atravessar. Então, eu atravesso a rua, I cross the street. Ok? Mas, ó, eu acho que o melhor exemplo que vocês podem lembrar, vou desenhar. Desenhar, usar as funções aqui, ó, tecnológicas. Que isso aqui, a minha professora, lembra quando ela me explicou, ela me deu exatamente esse exemplo. Então, Samantha, imagina uma casa, aqui, ó, uma casa, e aí lá na frente, se o carro tá aqui, ó, que terrível, hein? Cuidado com esse desenho, cuidado. Então, aqui eu vou falar, o carro está na frente da casa, o carro, né, fica em frente à casa. The car is in front of the house, ó, é exatamente em frente. Agora, tá vendo? Ó, se eu tenho uma outra casa, eu vou ter uma rua aqui no meio, porque tem alguma coisa entre os dois objetos, aí eu vou usar across. Mesma coisa a mesa. A pessoa senta uma em frente à outra, mas esse em frente tem alguma coisa entre elas. Então vai usar across. Suficiente? Enough? Ficou claro? Gente, ó, desenhei, mostrei imagens, mas se mesmo assim não tá claro, você me avisa. Vou procurar outras formas, né? Ok, então por isso que ele usa esse across aqui, tudo isso para falar por que que ele usa aquele across ali, cadê, ó? Então as pessoas sentam, né, em frente uma para outra, a tradução literal seria mais ou menos assim, em frente uma para outra, na mesa, uma mesa. Let's keep going. And they say, we're very successful. Ó, bem, tá vendo? Bem tranquilo. And they say, we're very successful. Esse aqui é legal. Eles chamam isso de filler, filler, it's a filler. Filler do sentido de preenchedor. A gente tem em português, só que a gente é muito mais informal, né? É muito aquele, né? Sabe? Tipo,
Então depende, né? Tem algumas coisas no português que a gente, ok, a gente releva. O inglês não é. Foi essa época que era considerado inglês informal, né? Não usaria nem numa empresa. Hoje muita gente usa o tempo todo. Assiste entrevista, documentário, até séries, né? Eles usam muito you know, you know, you know, you know. E daí, o you know, ele é um preenchedor e ele vai servir para justamente essas pausas. Então, vamos lá. Não tem problema da pausa, é o que a gente está falando até agora. Você viu a pausa, né, que ele deu para poder encontrar a linha de raciocínio? Não tem problema deixar, né, alguns momentos em silêncio. A gente tem medo do silêncio, né? A gente quer o tempo todo preencher o que a gente está falando. Não, esqueceu de alguma coisa? Volta, repete o que você falou, né? Dá um tempinho ali. Se você quiser trazer, né, mais uma. Deixa eu só falar mais fluida e conectando mais as suas ideias e dar esse espaço para respirar, para pensar, sem deixar o tempo todo, né, em branco, em silêncio, você pode dar esses fillers, esses preenchedores. O you know é um deles. Então, ao pé da letra, você sabe. Você sabe. You know. Mas, às vezes, nem na legenda aparece a tradução. Porque eles estão ali para preencher mesmo um buraquinho, né? Um espaço de tempo entre as falas. Então, eles sentam um na frente ao outro na mesa, eles falam. Vou traduzir aqui como você sabe, não precisa. E eles falam: nós somos muito bem-sucedidos. We are very successful. Essa palavra aqui, ó, let's listen. And they say, you know, we're very successful. Ó, successful. Percebe que a forte, né, tônica, ó, successful, successful, sucesso, success, successful, ok? Não, então, ó, tá trazendo a situação, né? Nós somos muito, muito bem-sucedidos. We're the biggest in the industry. Ah lá, os superlativos. O que é o superlativo? Não precisa lembrar o nome da gramática, não precisa, né? Mas só entender como usa. Então, esse EST aqui do final, ó, se você vê ele no finalzinho da palavra, nem sempre, mas a grande maioria das vezes, a pessoa tá comparando uma coisa com todas as outras. Qual que é a diferença lá do comparativo, né, o ER, né, o more, do superlativo, que é o most e o S do final? É isso. O more, você está comparando sempre uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra, um produto com o outro. O superlativo, que é o most, né, mais o adjetivo, é uma coisa com todas as outras. Então, a Coca é o refrigerante mais caro do mercado. Esse é o melhor restaurante do ABC. Tá comparando um com todos, ok? Então, ó, nós somos a maior, comparando a empresa dele com todas as outras. Nós somos a maior, ó, the biggest in the industry. E aí, o superlativo, a gente usa o most, via de regra, se o adjetivo for longo, né? A qualidade for longa, por exemplo, beautiful. You are so beautiful. Beautiful. Então, ela é a mais linda. Minha esposa é mais linda. My wife is the most beautiful. Porque beautiful é uma palavra longa. Yeah? Agora, se for uma palavra curtinha, você vai embutir esse most no final dela. Então, por isso do EST. Imagina que você pega isso impressa, né? Você vai colocar, em vez de que fica tão longo, então você vai emprestar o most e embutir num adjetivo. Então, big vira biggest. Tall, tallest. Ok? Então, nós somos. We're the biggest in the industry. We're the biggest in the industry. Nós somos a maior da indústria. Vamos continuar, vamos seguir. We have some of the Ó, pensando. Normal, pode usar também. Pensando. wealthiest people. Mais superlativo, ó. Quem conhece essa palavra? Wealthiest. Então, ó, in the industry, na indústria, we have some of the wealthiest people. Aqui, ó. Por que o biggest está com 2 Gs? Isso te ajuda a lembrar assim, tá? Se não, memoriza a palavra e seja feliz. Mas quando você vai para CVC, você ganha um bônus. Então, por isso aqui, ó, consoante, vogal, consoante, eu dobro, tá? Por isso que tem esse biggest. Quando termina com Y, no caso era da palavra wealthy, parece health, né? Mas com H é saúde, com W é riqueza. Nossa, eu começo a aula com meu cabelo, né? Tranquilo, agora eu tô. I look like a crazy person.
Wealthy, então, que é rico. Riqueza. Wealthy. Desculpa. Wealth sem o Y é riqueza. Wealthy, com Y no final, é rico, que é o adjetivo. Ok? Terminou com Y, você tira ele e coloca IEST. Você está embutindo lá o most junto com o adjetivo, junto com wealthy. Então, ao invés de você falar most wealthy, não. Wealthiest, vira uma coisa só. We have some of the eita. We have some of the wealthiest people. Nós temos algumas das pessoas mais ricas. Lembra? Um com todos. Por isso que estou usando o superlativo aqui. Vamos ver, vamos continuar. Who work with us. Uma das pessoas mais ricas que trabalham com a gente. Who work with us. Poderia ser o that, mas já vimos, né? Relative pronouns. Eu tenho pessoas antes ao invés do that. Eu vou usar o who. People who work with us. Tudo juntinho aqui, ó. Consoante vogal, with us. You may have seen our advertising on. Ah lá, ó. Que eu falei, o may versus o have. Então, você deve ter visto. Ó, ele tá trazendo... Você deve ter visto. You may have seen. E aí, por que eu tô usando o presente perfeito aqui? Experiência de vida. Tá? Então, você deve ter visto. Advertising. Let's repeat this word, guys. Advertising. Que é propaganda. Então, você deve ter visto a nossa propaganda. O que está embutido no presente perfeito, né? Um dos usos é experiência de vida. Então, isso que é legal, né? Na gramática. Sem dar nenhum outro detalhe, ele já está... Quem está ouvindo sabe que tá... Você já deve ter tido a experiência de ter visto as nossas propagandas. Acho que ele falou TV. On television. On television. Mas não vou traduzir assim, né? Vou traduzir. Você deve ter visto. Ou você pode ter visto. Só que se ele usasse o might aqui, lembra que eu expliquei no começo da aula? Might, você pode ter visto, deve ter visto, mas assim, ó, pequenininho, dúvida, talvez, aqui, puxando mais certeza. Você deve ter visto a nossa propaganda na televisão, television. O que mais? We have a beautiful corporate headquarters. You should. We have a beautiful corporate headquarters. Quem lembra o que é headquarters? Que a gente viu também no começo da aula. Fazendo um guarda-chuvinho de chocolate. Headquarter. Puxa da memória aí. Tominha deixa para tomar água. Sede. A sede da empresa, the headquarter. Então, nós temos lindas sedes corporativas. We have beautiful corporate headquarters. Should come visit sometime. Ou should, de novo. You should come visit sometime. Você deveria visitar. Você deveria vir visitar sometime. Qualquer dia, né? Qualquer momento. It's the same thing. It's the same thing. Ó, é a mesma coisa. It's the same thing. And so we know. Esse same aqui algumas pessoas confundem com some. Same thing. Então, com o, algumas. Com a é o mesmo, mesma, né? Então, é a mesma coisa. It's the same thing. And so we know it doesn't work on a. And so we know it doesn't work. Lembra lá, ó, temudo no final, as abreviações, né? Don't, corta esse T, don't. Doesn't, corta o T, doesn't. And so we know it doesn't work. Work, além de trabalhar, também é funcionar. Então, então nós sabemos que isso não funciona. It doesn't work, let's see, no quê? A date. Não funciona onde? O que é date? Aí você ficou com tâmara na cabeça, né? Também. Além de tâmara, além de data, é encontro, date. Então, ó, nós sabemos que isso não funciona no encontro. It doesn't work on a date. So why should it work in a sales call? So why should it work in a sales call? Olha lá, de novo. Esse L-E-S. Também isso aqui é uma pronúncia comum o pessoal falar sales. Sales person. Não. L-E tem som de ou. Yeah? Então, plural aqui, ó. Sales. E, guys, não é call, hein?
Também isso é uma palavra que precisamos tomar cuidado. Não é, porque cow é vaca. Soa como vaca. Os americanos ficam confusos. Mas que cow, gente? Marcar vaca da onde? É claro que pelo contexto ele vai entender, né? Mas fica engraçado. Então, ó, som de O. Call. Então, vou marcar uma ligação. Isso aqui é o tipo de coisa que mesmo quem não fala inglês fala, né? Mesmo quem não fala inglês usa esse vocabulário. Vou marcar uma call para te dar um feedback do fórum que a gente fez a semana passada sobre o project que tá rolando, né? Igual quem a gente fala com o pessoal de TI, vai fazer nivelamento, teacher, eu não sei nada de inglês. Zero, menos zero. Aí você começa a falar, a cada 10 palavras que fala, 11 é inglês. Por conta do trabalho, né? Tá tão acostumado com termos em inglês, termos técnicos, já, né, conhece bastante vocabulário. Então, should it work in a sales? Por que funcionaria? Por que deveria funcionar numa ligação de vendas? Vamos ver o que mais ele fala. Let's see. And the answer is it doesn't. And the answer is it doesn't. E a resposta é não, não funciona. Né? Ele não precisaria falar it doesn't work. Já sabemos o que ele está falando, né? O que ele está trazendo ali atrás. Então, preciso repetir. Posso parar um auxiliar mesmo. And we know. Cadê? And the answer is it doesn't. Não funciona. Ok? Vamos voltar um pouquinho agora. Quem estiver assistindo ou quem estiver só ouvindo, eu vou dar um play só desse pedacinho que a gente viu juntos até aqui. Só de ouvido. Faz o teste aí agora junto comigo, porque deixa para depois você não faz. Já se conhece, né? Eu também. Faz agora, para não procrastinar. Vamos ouvir juntos e ver o quanto melhorou, tá? O quanto limpou o ouvido. Let's see. One moment. Okay, here we go. Before I do that, I should say what he did is exactly what most companies do. They sit across the table and they say, we're very successful. We're the biggest in the industry. We have some of the wealthiest people who work with us. You may have seen our advertising on television. We have a beautiful corporate headquarters. You should come visit sometime. It's the same thing. And so we know it doesn't work on a date. So why should it work in a sales call? And the answer is it doesn't. Ok, melhor. Por mais que não seja 100%, mas se já evoluiu, nem que seja 1%, esse é o jogo. Né? Do pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Esse é o ditado. Certo? Então ele tá dizendo, se não funciona você começar com os quês, né? Lá do date que ele trouxe, aqui da empresa. Eu acho até legal, é uma reflexão legal, né, para quem trabalha, porque normalmente é o que é feito, né? Você vai apresentar um projeto, você vai apresentar uma ideia, vai apresentar o seu produto, o seu serviço para alguém. Você fala tudo o que tem, né? Todos os o quês. E aí o que ele traz aqui é que isso não o tanto de gente, né? A ideia é você quer mostrar por que você tem que ser escolhido, né, no meio de outras tantas opções. Mas começar pelo quê não é algo que traz resultado. E aí tem que começar pelo why, que é o que eu tá falando, e vai seguir. Vamos seguir mais uma frase só? Let's see. So let's send him out again. This time he starts with why. Tá. E aí, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua, tá? Ó. So, let's send them. Aqui, ó. SS, same sound. Então, a parte de pronúncia aqui, ó. Sons iguais, D e T. Então, let's send them out. Vamos mandá-los para fora, né? Para sair de novo, again. This time he starts with why. Ele disse them, tá falando das pessoas do encontro, né? O David mais a outra pessoa. Vamos mandar ele de novo, né? Ou seja, para o encontro. This time he starts with why. Agora ele começa com o porquê. E daí vou deixar o suspense aqui no ar. Para quê? Para você voltar amanhã. Olha o quanto a gente viu vocabulário, a gente viu gramática, né? Viu bastante do superlativo, um pouquinho do present perfect, bastante coisa de pronúncia. Vamos parar aqui nesse suspense, ó. E amanhã a gente vê a outra maneira que ele explica. Qual que é a diferença se você explica, né? Se você começa um date, começa uma call, né? Uma venda, explicando o porquê, ao invés do quê. Ok? Thank you so much for being here, and I'll see you tomorrow in our next class. Okay, see you. Thank you.